era para ser apenas mais uma noite comum na estrada. Depois de anos dirigindo, eu já havia me acostumado à solidão das longas viagens e ao ronco constante do motor. Naquele dia, estava mais cansado do que o normal. O destino era longe, e o relógio parecia conspirar contra mim. Foi quando recebi uma mensagem no rádio de um colega que eu conhecia de vista, o tipo de conversa rápida em paradas de estrada. Ele mencionou um atalho que poucos usavam, uma estrada secundária que poderia me poupar horas de viagem. O tom dele era casual, mas havia algo em sua voz que eu não conseguia identificar na hora. Desconfiança, incerteza, talvez fosse apenas o cansaço pregando peças na minha mente. Olhei para o GPS. O caminho sugerido parecia longo e entediante, e a promessa de economizar tempo era tentadora. Decidi arriscar. Afinal, qual o pior que poderia acontecer? Uma estrada mal pavimentada. Um trecho deserto. Respirei fundo e virei o volante para entrar no atalho. As luzes do caminhão iluminaram a entrada da estrada, cercada por árvores altas e escuras que pareciam se curvar, formando um túnel natural. Engatei a marcha e segui em frente, sem saber que aquela escolha mudaria completamente a minha vida. Conforme avançava pela estrada secundária, percebi que algo ali era diferente. O asfalto parecia estar em boas condições, mas era como se ninguém passasse por ali há muito tempo. Não havia placas, marcas no chão ou qualquer sinal de que aquele trecho era utilizado frequentemente. Apenas a luz dos faróis iluminava as árvores, que pareciam cada vez mais densas e próximas umas das outras. Os minutos se arrastavam, e a sensação de que algo estava errado crescia dentro de mim. O rádio, antes repleto de chiados e transmissões esporádicas, ficou completamente mudo, como se a frequência tivesse desaparecido. Olhei para o celular, mas, claro, não havia sinal. Tudo o que me cercava era o som do motor do caminhão e o farfalhar distante das folhas balançando no vento. Foi então que vi o primeiro sinal de alerta, um animal na beira da estrada. Não parecia um cervo ou um coiote comum. Seu corpo era magro demais, as patas longas e tortas, e os olhos refletiam a luz dos faróis de uma maneira que fez meu coração acelerar. Ele não se moveu, apenas ficou ali, imóvel, como se estivesse me observando. Passei por ele devagar, tentando ignorar a sensação de que aquilo não era normal. Mais alguns quilômetros à frente, avistei um carro abandonado. Era um sedã antigo, com os vidros embaçados e uma camada fina de poeira cobrindo a lataria. Parei ao lado para verificar se alguém precisava de ajuda, mas o interior estava vazio, e não havia sinal de ninguém por perto. O ar dentro da cabine começou a parecer mais pesado, e um calafrio percorreu minha espinha. Algo me dizia que eu não estava sozinho naquela estrada, mesmo que não pudesse ver quem ou o que estava ali. Continuei dirigindo, mas a sensação de estar sendo observado só aumentava. O silêncio não era mais reconfortante. Era opressivo. Segui adiante, tentando deixar para trás aquela sensação desconfortável. O trecho da estrada parecia interminável, e a densidade das árvores aumentava a cada quilômetro. Os faróis do caminhão lutavam para cortar a escuridão, mas o breu parecia ter uma densidade própria, como se absorvesse a luz. Foi então que notei algo pelo canto do olho. No acostamento, vi marcas no chão que pareciam recentes. Reduzi a velocidade para observar melhor e percebi que eram pegadas. Não eram marcas de pneu ou de algum animal conhecido, mas sim de pés descalços. O estranho era que as pegadas pareciam surgir do nada, diretamente do asfalto, e seguiam paralelas à estrada por alguns metros antes de desaparecerem entre as árvores. Minha mente tentou racionalizar aquilo. Talvez fosse algum morador local que tivesse passado por ali. Mas, no meio da noite, naquele frio intenso, e porque as pegadas apareciam tão de repente, sem qualquer lógica, resolvi acelerar um pouco, tentando fugir da crescente sensação de que algo não estava certo. A estrada fez uma curva fechada, e quando a completei, o que vi me fez pisar no freio com força. No meio do asfalto, havia uma figura parada. Era uma mulher, aparentemente jovem, com cabelos negros desgrenhados e pele tão pálida que quase brilhava sob os faróis. Usava um vestido branco sujo e estava descalça, com os pés cobertos de lama. Ela não se moveu, nem olhou diretamente para mim. Apenas permaneceu ali, de costas,
em uma posição que parecia completamente errada, como se seus ombros estivessem levemente deslocados. Um arrepio percorreu meu corpo. Quando toquei a buzina para alertá-la, a figura simplesmente deu alguns passos para o lado e desapareceu entre as árvores. Não ouvi passos, não ouvi folhas se mexendo, apenas o silêncio absoluto da noite. Respirei fundo, tentando recuperar o foco, e engatei a marcha novamente. O que quer que fosse aquilo, eu só queria sair dali o mais rápido possível. Enquanto tentava deixar para trás o desconforto daquele encontro, percebi que algo na estrada parecia ter mudado. Os reflexos dos faróis, que antes mostravam as árvores e arbustos ao lado do asfalto, agora se deparavam com um túnel de sombras. Era como se a floresta ao redor tivesse se fechado sobre o caminho, sufocando o pouco espaço que restava. Engatei marcha e continuei, mesmo sentindo meu coração acelerar. O rádio, que antes emitia apenas estática, começou a soltar sons esparsos, como sussurros distorcidos. Eles não pareciam vir de uma estação qualquer, mas de algo mais próximo. Estiquei o braço para desligá-lo, mas o botão não respondia. A voz continuou, cada vez mais nítida, até que consegui distinguir uma palavra: volte. De repente, o motor começou a falhar, engasgando como se tivesse sido afetado por uma força invisível. A luz dos faróis piscava, e o painel mostrava erros que eu nunca tinha visto antes. Olhei pelo retrovisor e vi, no horizonte, a figura da mulher de branco, parada no meio da estrada, mas agora muito mais próxima do que deveria estar. Ela não se movia, mas parecia que sua presença me empurrava mais fundo naquele labirinto de sombras. Respirei fundo e decidi acelerar, mesmo com o motor quase apagando. Eu precisava sair dali. Porém, quanto mais eu avançava, mais a estrada parecia se estender, como se eu estivesse preso em um ciclo sem fim. As árvores agora eram gigantescas, retorcidas e negras como carvão, e o céu acima não mostrava mais estrelas, apenas um vazio absoluto. Senti como se a estrada estivesse viva, me conduzindo para onde ela queria, e não para onde eu desejava ir. Enquanto continuava dirigindo, uma sensação de pânico tomava conta de mim. O tempo parecia não existir mais, o relógio no painel estava congelado, marcando 3h17. Cada quilômetro percorrido era idêntico ao anterior, como se a estrada tivesse se transformado em um loop infinito. O rádio começou a emitir novamente aqueles sussurros, mas agora se transformaram em algo mais perturbador. Choros e gemidos intercalados com palavras que não conseguia entender. A voz da mulher de branco parecia estar ao meu lado, dentro da cabine. Girei a cabeça para trás por reflexo, mas o banco do carona estava vazio. Tentei ligar para a base da transportadora usando o rádio CB, mas só recebia estática em resposta. De repente, uma voz rouca e arrastada, diferente de qualquer outra que eu já tinha ouvido, respondeu: "Você nunca deveria ter saído do caminho." Pisei fundo no acelerador, mas o caminhão parecia não ganhar velocidade, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Lá na frente, os faróis começaram a iluminar algo, uma placa desgastada e enferrujada. Estava coberta de símbolos estranhos que não faziam sentido, mas no topo dela, em letras quase apagadas, consegui distinguir: "Aqui, o tempo não avança." Meu peito se apertou. Era como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. As sombras das árvores começaram a se mover, torcendo-se como mãos gigantescas, agarrando as laterais do caminhão, enquanto o motor finalmente cedeu e morreu. A escuridão me envolveu completamente. E então, o silêncio, um silêncio tão absoluto que parecia pesar toneladas.